Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série Cristianismo Esquecido, os Evangelhos Apócrifos. Esse é o 18º encontro, intitulado O Apocalipse de Pedro. Até esse ponto da nossa aventura, estivemos envolvidos de muitas formas possíveis com os primeiros evangelhos, os primeiros livros de Atos e epístolas pseudônimas cristãs. É importante colocar que essas obras são três dos quatro gêneros representados também no Novo Testamento. O quarto gênero de textos, né? Quarto gênero bíblico, quarto gênero literário das obras que vão aparecer no Novo Testamento, é o chamado Apocalipse, que é representado no cânone do Novo Testamento por apenas um livro, que é o Apocalipse de João, ou o livro da Revelação. Existem também, no entanto, apocalipses não canônicos, o mais antigo dos quais é um apocalipse supostamente escrito pelo discípulo mais próximo de Jesus, Simão Pedro. Esse livro é diferente do Apocalipse copta de Pedro, descoberto em Nag Hammadi, que nós discutimos numa das nossas aulas anteriores aqui. O que nós consideraremos agora é, na grande realidade, o primeiro relato cristão sobrevivente de uma visita guiada ao céu e ao inferno, portanto, um precursor aí da Divina Comédia de Dante. Aliás, a Divina Comédia de Dante é tema de uma série inteira de 25 encontros, nos quais nós exploramos a fundo essa obra fundamental, esse grande épico da literatura ocidental. Fica a dica, caso você se interesse em fazer o nosso curso, A Divina Comédia de Dante. Para entender esse texto muito interessante da igreja antiga cristã, é importante colocá-lo no seu próprio contexto literário e no contexto também histórico mais amplo. Primeiro de tudo, entender que o gênero Apocalipse surgiu originalmente em círculos judaicos e está intimamente conectado com a visão de mundo judaica conhecida como apocalipticismo. Eu descrevi o apocalipticismo numa aula anterior, mas é preciso rever alguns dos antecedentes históricos a essa altura, também para dar sentido a esse gênero textual que é o Apocalipse, e, portanto, alguns antecedentes históricos do apocalipticismo. Muitos judeus, durante séculos antes de Jesus, tinham mantido um ponto de vista teológico que indicava que Deus abençoava aqueles que faziam a sua vontade aqui na terra e, claro, punia aqueles que não cumpriam essa vontade, aqueles que faziam mal. Essa é, obviamente, uma visão que continua presente tanto mantida por cristãos quanto judeus, mesmo nos dias de hoje, em pleno século XXI. Quando algo errado acontece, se deve a uma punição, alguma coisa que você fez que irritou a Deus e você foi punido. E se você, por acaso, prospera, é porque Deus ou os deuses efetivamente estão cuidando de você. Dentro da tradição judaica, a visão mais antiga de Deus recompensando aqueles que fazem a sua vontade, punindo aqueles que não fazem a sua vontade, é encontrada especialmente nos profetas, isso por toda a Bíblia hebraica. De acordo com os profetas hebreus, as pessoas sofrem quando se opõem a Deus. Mas, como vimos numa aula anterior, incidentes vão surgir na história de Israel em que potências estrangeiras oprimiram os israelitas e depois oprimiram os judeus, precisamente por tentarem ser judeus. Era difícil para muitos judeus acreditarem que Deus estava causando um sofrimento cruel aos judeus por tentarem justamente manter a sua lei. E assim,
alguns pensadores judeus começaram a entender que o sofrimento de fato não vinha de Deus, mas dos inimigos cósmicos, por assim dizer, desse Deus. Especialmente, é claro, a figura do diabo, que havia recebido temporariamente o comando aí deste mundo e estava determinado a prejudicar qualquer um que ficasse do lado de Deus. Esse novo ponto de vista, esse ponto de vista, podemos dizer, apocalíptico, não é encontrado na maior parte da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento dos cristãos. Na maior parte da Bíblia hebraica, você não encontra nem uma palavra que seja sobre o diabo como inimigo pessoal de Deus. Você vai encontrar essa conversa, no entanto, em textos apocalípticos que são escritos depois da Bíblia. E eu devo salientar que Satanás aparece no livro de Jó, mas o Satanás no livro de Jó é adversário dos humanos. Ele não é o diabo maligno, o inimigo cósmico de Deus. Na nossa série Encontros com a Literatura Antiga, temos uma aula dedicada exclusivamente ao livro de Jó. A palavra Satanás, Hasatan, em hebraico, significa simplesmente o adversário. Então, nós temos essa peculiaridade aqui da palavra. Mais adiante, quando o pensamento apocalíptico de fato se desenvolveu, cerca de 200 anos antes do ministério de Jesus, essa figura de Satanás se torna o inimigo cósmico de Deus. De fato, aí a figura do diabo. Essa nova visão do mundo, uma nova visão apocalíptica, que surge, portanto, depois da maior parte da Bíblia hebraica ter sido escrita, mas ainda assim antes do advento do cristianismo, cerca aí de 200 anos antes do ministério de Jesus, consistia em quatro princípios originais, quatro nortes, quatro elementos norteadores para a visão de mundo apocalíptica. Primeiro de tudo, a questão do dualismo. Os judeus apocalípticos eram, sem sombra de dúvidas, dualistas. O que eles defendiam é que havia duas forças operando aí no mundo. Existe as forças, né, de Deus e nós temos também as forças do diabo. Existe o bem e existe o mal. Deus e o diabo, né? Deus tem ali seus anjos, enquanto que o diabo tem os seus demônios. Deus tem o poder da vida e o diabo tem o poder sobre a morte. Deus tem o poder da justiça, o diabo tem o poder do pecado. Portanto, aqui são poderes cósmicos que estão no mundo e as pessoas são obedientes a um conjunto de poderes ou a outro conjunto de poderes. Todos se alinham com o bem ou com o mal. Além disso, entendia-se que a história como nós a conhecemos se divide em duas eras que são correspondentes aos dois poderes. A era atual, a era em que vivemos, é uma era do mal, é uma era controlada por forças malignas. Mas vem aí, nos próximos capítulos, uma era boa, controlada por Deus, que Deus vai intervir nesta era maligna, vai derrubar os poderes do mal e vai trazer o seu reino bom aqui para a terra. Duas eras deste mundo, uma controlada pelo mal
e a era futura, a era vindoura, controlada por Deus. A primeira característica do apocalipticismo, portanto, é que ele era dualista. Segundo os apocalipticistas, eram considerados pessimistas. Então, segunda característica, os apocalipticistas achavam que as coisas iriam piorar nesta era. Então, nós não seríamos capazes de melhorar a nossa própria vida, a nossa própria sorte, por uma razão muito simples. Não adianta jogar dinheiro no sistema de bem-estar social, não adianta melhorar as defesas nacionais, não adianta combater terroristas. Nós não seremos capazes simplesmente de melhorar as nossas vidas de forma alguma. Não adianta colocar mais policiais nas ruas, não adianta colocar mais professores nas salas de aula. Nada que o homem fizer vai melhorar as coisas nessa era. Por quê? Porque estamos numa era do mal e as coisas vão piorar. Os poderes do mal estão no controle dessa era e eles vão continuar a afirmar os seus poderes até o fim, quando literalmente todo o inferno vai irromper. Então, esta seria, portanto, a segunda característica dos apocalipticistas. Mas a terceira característica desses sistemas é que eles acreditavam no que nós podemos chamar de vindicação, né? A vendetta, a vingança. No final das contas, quem tem a última palavra é Deus. Deus vai vindicar, vai vingar o seu nome e o da sua criação, derrubando as forças do mal e trazendo o seu reino bom aqui para a terra. E quando ele o fizer, há um julgamento, segundo os apocalipticistas, para que todos se aliem às forças do mal, né? Todos aqueles que se aliaram às forças do mal serão eliminados e haverá a ressurreição dos mortos. As pessoas seriam aí ressuscitadas dos mortos para encarar, para enfrentar esse julgamento, esse juízo final, né? Podemos afirmar. Uma pessoa não pode, em momento algum, ter a ideia ou ter a percepção de que pode ficar do lado das forças do mal, prosperar com isso, ficar rica, se tornar poderosa, e aí vai morrer e escapou impune. Para os apocalípticos, você não pode escapar impune, porque Deus, mesmo que você já tenha morrido, Deus vai ressuscitá-lo dos mortos para que você encare o juízo final. E não há nada que você possa fazer para impedir a Deus. A terceira característica, portanto, da vindicação, né, nós temos aí, e vem a quarta característica, que é a iminência. Então, nós temos a terceira, a vindicação, e a quarta característica do apocalipticismo é a iminência. Esse fim dos tempos, ele está prestes a acontecer. Ele vem muito em breve, logo ali na esquina. As coisas tinham ficado tão ruins quanto possível, e Deus logo, logo vai intervir, vai trazer o seu bom reino, né? E a pergunta que fica claro, afinal de contas, se é logo, quando é que vai acontecer? Em verdade vos digo, alguns de vocês que estão aqui não provarão a morte antes de verem que o reino de Deus chegou com poder. É o que diz Jesus em Marcos, capítulo 9, versículo 1. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, afirma Jesus em Marcos, capítulo 13, versículo 30.
Então, Jesus e seus seguidores eram judeus apocalípticos que estavam esperando o fim iminente dos tempos. Esse era o cenário histórico, a figura em que o Jesus histórico era um judeu apocalíptico, ou melhor, um profeta judaico apocalíptico ou apocalipticista, se preferirem, que aguardava o fim iminente dos tempos, esperando justamente que Deus interviesse logo, o quanto antes, o mais rápido possível, no curso da história e trouxesse o seu bom reino aqui na terra, no qual não haveria mais o mal, nem o sofrimento, nem o ódio, nem a guerra, nem a doença, nem a seca, nem a fome, nem a morte. Seria, portanto, um reino utópico perfeito, no qual o amor de Deus, né, estaria sempre presente e no qual o próprio Deus reinaria supremo. Na verdade, a ideia é que o amor e Deus seriam os grandes governantes supremos desse mundo. Uma das maneiras pelas quais os pensadores apocalípticos da época de Jesus e depois vão expressar suas opiniões é o meio escrito, um gênero de textos que os estudiosos passaram a chamar de apocalipse. A verdade é que houve muitos apocalipses escritos no mundo antigo. Era um gênero comum entre os pensadores apocalípticos judeus e também dos cristãos. Então, quando as pessoas hoje leem o livro do Apocalipse, ele parece estranho, ele parece peculiar, muito diferente daquilo que os cristãos já tiveram a ocasião de ler, e para muitos é um indício, é um sinal de que é um livro inspirado, porque não haveria nada parecido com o livro da Revelação, com o livro do Apocalipse, em lugar algum. Nenhum texto é parecido com esse. Mas a verdade é que no mundo antigo havia muitos livros exatamente como esse, né? Como eu disse no começo do encontro, o Apocalipse é, na verdade, um gênero de literatura por si só. Nós temos vários textos antigos de judeus e de cristãos que pertencem a esse gênero, que é o gênero do Apocalipse. Em geral, as características do gênero textual Apocalipse são as seguintes. Primeiro, a maioria dos apocalipses são escritos pseudônimos. Eles são escritos em nome de alguém famoso. Então, eles são forjados no sentido de que quem os escreve afirma ser uma pessoa famosa que não é. Então, essa é uma primeira característica. Segundo, esse gênero de escritos, geralmente pseudônimos, consiste numa revelação narrada, revelação essa que foi dada, que foi entregue por Deus. Deus revelou algo à pessoa que escreveu a obra e que se retrata, em geral, como um profeta. É por isso que esse gênero é chamado de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, significa desvelamento. É o equivalente grego da palavra latina revelação. Apocalipse, né, revelação, são, de fato, palavras sinônimas. A revelação é dada por Deus e é narrada pelo profeta que está escrevendo o texto. Essa revelação é mediada por uma figura celestial, por exemplo, um anjo que dará a revelação e então explica a revelação à pessoa que recebe a revelação. E essa é a terceira característica. É preciso, no livro da Revelação, ou num texto de tipo apocalíptico, né, é preciso que, num gênero como esse, haja um mediador celestial. Essa é a terceira característica.
A quarta característica de uma obra do gênero Apocalipse é que ela mostra realidades mundanas da Terra que podem ser explicadas à luz das verdades últimas do céu. Portanto, a revelação tenta dar sentido ao que está acontecendo na Terra, ao que está acontecendo aqui, à luz das realidades definitivas no mundo de lá, no mundo lá de cima, no mundo que é o mundo do divino. Então, aí estão as principais características, pelo menos da maioria dos apocalipses. Na verdade, existem dois tipos de apocalipses que vamos encontrar nos escritos antigos de judeus e também de cristãos. Portanto, podemos pegar esse gênero textual, que são os apocalipses, e dividir em duas categorias. Pelo menos assim fazem os estudiosos, para simplificar o seu estudo. O primeiro tipo de apocalipse é o tipo em que o profeta vê uma visão simbólica que misteriosamente descreve o futuro destino da Terra quando as forças do mal são derrubadas e o reino de Deus finalmente virá. Então, aí o profeta tem essa visão simbólica de eventos futuros na Terra. Um exemplo disso realmente ocorre na Bíblia hebraica. O último livro da Bíblia hebraica a ser escrito foi o livro de Daniel, que é um apocalipse. Em Daniel, no capítulo 7, né, de Daniel, há uma visão que o profeta tem, que é uma visão apocalíptica. Ele vê quatro bestas surgindo do mar, uma após a outra, que são bestas terríveis, bestas horrorosas e muito poderosas que dominam o mundo. A quarta besta proveniente do mar seria a pior de todas as bestas. E, finalmente, o profeta observa, olha para cima e vê, vindo do céu, em vez de vindo do mar, alguém. E quem é esse alguém? É um filho do homem, né? Então, quando essa figura, filho do homem, vem nas nuvens do céu, as bestas de imediato são destruídas. Os reinos são tomados das bestas e são entregues a esse filho do homem que tem, então, governo, tem poder, tem domínio para todo sempre. E esse é um relato de quatro reinos que tomariam conta do mundo antes da entrega do reino ao próprio povo de Deus, encontrado no livro de Daniel, no Antigo Testamento, um livro que foi escrito pseudônimo, né, atribuído a um profeta que supostamente viveu no século VI a.C., mas o texto, muito provavelmente, foi escrito no século II antes de Cristo. Portanto, temos aí o primeiro tipo de Apocalipse, uma visão do futuro destino da Terra. O segundo tipo de Apocalipse é aquele em que um profeta é, de fato, levado ao céu para que ele veja as realidades celestiais que prenunciam o triunfo derradeiro de Deus aqui na terra. Então, esse segundo tipo, em que um profeta de fato sobe aos céus, vai aparecer no Apocalipse que todos nós conhecemos, ou pelo menos ouvimos falar, que é o livro da Revelação, o Apocalipse do Novo Testamento, o Apocalipse de João, né? Um profeta chamado João é levado para o céu
e adentra no reino celestial, sobe por essa abertura, e então ele vê o trono de Deus, no qual está sentado Deus Pai, e aí ele tem uma visão dos eventos subsequentes que acontecem no céu, refletindo eventos que acontecerão aqui na Terra. É uma visão altamente simbólica, uma visão altamente metafórica que ele tem. Ele vê os sete selos, né? Ele vê os sete selos de um grande pergaminho que são quebrados, selos que são rompidos, e depois que cada um desses selos é rompido, vem uma série de catástrofes, catástrofes que vão acontecer aqui na Terra. E depois que o sétimo selo é rompido, em vez de uma catástrofe final na Terra, nós somos apresentados a sete anjos que tocam as sete trombetas. E cada vez que um anjo toca uma trombeta, mais desastres vão acontecer na terra até a sétima trombeta. Ao fim da sétima trombeta, há um período de silêncio, seguido por sete anjos que aparecem com sete taças da ira de Deus, que são derramadas na terra, uma após a outra. E depois de toda essa série de julgamentos, de perseguições, de opressões, de guerras e de fomes que acontecem na terra, aí finalmente tudo chega ao fim, onde Deus envia o Cristo de volta para a terra, né? Ele vem desde o céu com o intento de estabelecer um reino perfeito na terra, um reino milenar. No final do livro, o profeta vê um novo céu e uma nova terra, uma Jerusalém descendo do céu, uma iluminação na terra, um lugar onde as pessoas que seguiram a Deus viverão para sempre, onde não haverá mais lágrimas, porque Deus enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais pecado, ódio, guerra ou morte. Esse, então, é o livro do Apocalipse, descrevendo o futuro destino da Terra por um profeta que foi erguido, que foi levado, que foi alçado ao reino celestial. Ambos os tipos de Apocalipse, tanto aqueles em que há uma visão dada ao profeta, quanto esse em que o profeta é levado ao céu, ambos estão preocupados com o destino da Terra e com as pessoas que nela vivem. A ideia por trás desse gênero, a ideia por trás dos apocalipses, é que Deus criou esse mundo e que ele piorou. Isso aconteceu devido às forças malignas, mas Deus vai destruir essas forças malignas, né? E aí, de fato, vai redimir esse mundo para que a vida eterna seja vivida aqui. Em suma, são teodiceias. Esses livros são teodiceias, são explicações da justiça de Deus. Eles tentam esclarecer como pode haver mal, como pode haver sofrimento num mundo criado e mantido por um Deus todo-poderoso e amoroso. E se Deus é todo-poderoso, certamente ele pode parar o sofrimento que as pessoas estão experimentando. Se ele é amoroso, com certeza ele quer parar o sofrimento que essas pessoas vivem. E por que que então ele simplesmente não para, não impede que esse sofrimento continue? De acordo com esses apocalipses, Deus vai fazer exatamente isso. Ele vai parar o sofrimento deste mundo. Se as pessoas puderem aguentar mais um pouquinho, Deus vai enxergar o merecimento e vai trazer o seu bom reino.
Os cristãos que viveram um pouco depois do primeiro século vão adotar essa visão de mundo apocalíptica, e essa visão vai crescendo ao longo dos anos. Os cristãos, no final, vão se tornar menos preocupados com a salvação desse mundo material e vão se tornar mais preocupados com a salvação da alma de cada pessoa. Isso foi uma mudança dos ensinamentos de Jesus que parece ter pensado que haveria uma reviravolta física, de fato, das forças do mal aqui na Terra, quando Deus trouxesse um bom reino para o seu povo. E quando eles esperavam, e esperavam, esperavam, e isso não acontecia, quando Deus nunca interveio e esse mundo nunca foi transformado, os cristãos começaram a transmutar aquela mensagem apocalíptica original de um futuro reino na Terra para um reino espiritual, um reino no céu. Portanto, em vez de pensar em termos do que aconteceria aqui no futuro, as pessoas começaram a pensar sobre o que aconteceria no céu quando alguém de fato morresse. A expectativa original da derrubada das forças do mal aqui nesse mundo, quando isso nunca aconteceu, leva os cristãos a começar a enfatizar a salvação da alma do indivíduo no mundo além da sepultura. Quando isso acontece, é quando o céu e o inferno se tornam categorias centralmente importantes para a teologia cristã. Você procura em vão, na maior parte do Testamento, por uma discussão sobre o céu e o inferno, como nós hoje pensamos, um lugar para onde uma alma vai quando morre, mas logo descobre que esse é um desenvolvimento que transparece mais tarde no cristianismo, assim que a visão apocalíptica dos primeiros cristãos falha em se materializar. E essa transformação de ênfases de um futuro reino de Deus na terra para o céu depois que você morre, ou o inferno depois que você morre, essa transformação de ênfases já poderia ser vista no Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro era desconhecido durante a Idade Média, até que ele é descoberto nos tempos modernos, mais especificamente no ano de 1886. Acontece que o Apocalipse de Pedro foi descoberto no mesmíssimo manuscrito que o Evangelho de Pedro, que, como vocês sabem, foi enterrado com um monge em algum momento ali no início da Idade Média. O mesmo manuscrito que tem o Evangelho de Pedro tem também o Apocalipse de Pedro. O livro, no entanto, como eu mencionei na aula sobre o Evangelho de Pedro, embora não fosse conhecido na forma de manuscrito durante a Idade Média, foi uma obra mencionada por autores do final do segundo século, alguns dos quais chegaram a pensar, inclusive, que esse livro, o Apocalipse de Pedro, deveria ter sido incluído no cânone do Novo Testamento. Houve debates sobre a inclusão ou não desse livro. Alguns dos debates tinham a ver com o fato de Pedro ter realmente escrito esse relato ou não. Eu mencionei numa aula anterior que as pessoas da antiguidade perceberam que algumas obras foram forjadas, e aí começam debates sobre os livros. E esse livro em particular não ficou de fora, e eles discutiam se aqui a obra tinha sido forjada ou se não tinha sido forjada. Pois muito bem, os cristãos acabaram decidindo não incluí-lo no cânon para que o livro do Apocalipse fosse o único Apocalipse incluído no Novo Testamento. Esse relato é muito interessante, né, do Apocalipse de Pedro,
Ele começa com Jesus ensinando os seus discípulos no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos perguntam a ele: Mestre, quando o fim vai chegar? Eu leio aqui alguns trechos do primeiro capítulo e começa com uma espécie de título: A Segunda Vinda de Cristo e a Ressurreição dos Mortos, que Cristo revelou por meio de Pedro. Então, é um livro que envolve uma revelação, um apocalipse sobre o futuro, a segunda vinda, que é dada de forma mediada por Jesus a Pedro, que então está sendo retratado aqui como profeta. Então, isso se encaixa naquela nossa categorização do gênero Apocalipse. Quando o Senhor estava sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele e nós o imploramos e suplicamos várias vezes. E é claro, ele usa nós porque o autor vai alegar ser o próprio Pedro, lembrem. Nós imploramos a ele dizendo: declare-nos quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Então, eles querem saber como será o fim. É essa a informação que eles querem. Jesus então começa a contar a eles. E ele os conta em palavras que soam familiares para quem conhece os textos do Novo Testamento. Jesus disse: Aprendam a parábola da figueira. Assim que seus brotos brotarem e os galhos crescerem, o fim do mundo virá. E eu, Pedro, respondi e disse a ele: Interprete a figueira para mim, como podemos entendê-la? O mestre me disse: Você não entende que a figueira é a casa de Israel? Em verdade vos digo que quando seus galhos brotarem nos últimos dias, então virá o falso Cristo. Eles virão e despertarão a expectativa, dizendo: Eu sou o Cristo que vim para o fim do mundo. Fecha aspas. Então, é uma passagem muito interessante. É como aquela que nós encontramos em Mateus, mais especificamente no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus descreve as guerras e os rumores de guerras que vão acontecer no fim dos tempos. Terremotos, desastres em muitos lugares, e no fim a lua se transformará em sangue, o sol deixará de dar a luz, as estrelas cairão do céu, e então o Filho do Homem virá e enviará seus anjos para reunir as pessoas de todos os cantos da terra no fim dos tempos. E os discípulos querem saber quando é que isso vai acontecer. E Jesus diz: aprendam a lição da figueira. Quando a figueira brota suas folhas, vocês sabem que o fim, que o verão, está próximo. E assim também, quando vocês veem essas coisas, vocês sabem que ele está próximo, está prestes a chegar, está às portas. E foi uma profecia muito interessante, em parte porque tem sido uma profecia significativa para os fundamentalistas nos tempos modernos. Aliás, uma curiosidade que aconteceu nos Estados Unidos. O livro mais vendido em toda a década de 1970 nos Estados Unidos da América, além da Bíblia, é claro, que quase sempre é o primeiro livro, o livro mais vendido, ah, várias vezes registrado no Guinness como o livro mais vendido de todos os tempos, mas para além da Bíblia, nos anos 70 do século XX, nos Estados Unidos, um livro pega essa profecia e pega outras profecias e busca indicar o que aconteceria no nosso futuro quando o mundo chegasse ao fim. E é um livro escrito por um autor chamado Hal Lindsey, um livro que vocês talvez já tenham ouvido falar, chamado Late Great Planet Earth, né? Então, o falecido grande planeta Terra. E nessa obra, Hal Lindsey previu que o mundo acabaria quando Jesus retornar-se em glória
em algum momento no final da década de 1980 do século XX. E, na verdade, Hall Lindsey indicou que isso tinha que acontecer até o ano de 1988. E a gente fica, mas por que exatamente 1988? Tem a ver com a parábola da figueira que aparece em Mateus, que Jesus disse: quando a figueira brota suas folhas, você sabe que o verão está próximo. E assim também, quando essas coisas acontecem, você sabe que o fim se aproxima. E ele continua dizendo que essa geração não passará antes que todas essas coisas aconteçam. E o que que isso significaria, no entanto? Segundo Hall Lindsey, né, segundo a interpretação de Hall Lindsey, é feita da mesma forma que o Apocalipse de Pedro, a figueira brotando suas folhas, as escrituras, né, a figueira se referia a Israel no Antigo Testamento, e o que significa que a figueira brota suas folhas é que a figueira volta da vida depois de ter ficado dormente durante o inverno. E quando é que Israel volta à vida? Israel supostamente retornaria, né, ou retomaria a terra, se estabelecendo como um estado soberano. E isso acontece em 1948. E a afirmação de Jesus em Mateus de que esse gênero não passará antes que todas essas coisas aconteçam, dá o fundamento para a afirmativa do autor, de Hall Lindsey, né? Porque qual é o tempo de uma geração na Bíblia? São 40 anos, né? E aí, quando você calcula 1948, 40 anos depois, cai exatamente em 1988, né? E Jesus, portanto, deveria retornar no máximo até 1988. Ou pelo menos Hall Lindsey disse lá no início dos anos 1970, né, na década de 70 do século XX. Foi um autor que vendeu milhões de livros com base nessa declaração. Um livro bastante interessante, The Late Great Planet Earth, O Falecido Grande Planeta Terra, que explica em detalhes consideráveis o que aconteceria no fim dos tempos quando Jesus retornasse. É claro que chega 1988 e nada disso acontece, e como normalmente não deixa de ser, quando as previsões do futuro não se concretizam, o autor vai lá e escreve outros livros mudando as previsões. Foi exatamente o que Hall Lindsey fez. O Apocalipse de Pedro não nos é dado é, em absolutamente com nenhuma precisão como essa, 1948, 1988. O que o Apocalipse de Pedro faz é simplesmente afirmar que isso vai acontecer em algum momento quando a figueira brotar, né, as suas folhas. E o livro continua explicando o que vai acontecer no julgamento futuro. O mais interessante é que o julgamento futuro não se preocupa tanto com a terra, embora isso entre em jogo aqui um pouco. Envolve muito mais o destino das almas individuais. E Cristo mostra a Pedro como seria a vida após a morte, para que as pessoas que desobedeceram a Deus fossem punidas. E diz o seguinte: Ele me mostrou em sua mão direita as almas de todas as pessoas. Então Cristo segura todas as pessoas em sua mão. Na palma da sua mão direita, a imagem do que seria realizado no último dia, e como os justos e os pecadores serão separados, e como aqueles que são retos de coração se sairão, e como os malfeitores serão erradicados por toda a eternidade. Eis agora o que virá sobre eles nos últimos dias, quando o dia de Deus e o dia da decisão do juízo de Deus chegarem, diz Jesus. E ele continua, ele dá uma descrição das glórias do céu e dos tormentos do inferno, como normalmente acontece nessas descrições cristãs do céu, né, e do inferno, a bem-aventurança dos salvos
É claro, ela é descrita em termos absolutamente brilhantes, mas a bem-aventurança não pode ser descrita em termos particularmente gráficos. Há, podemos dizer, apenas algumas maneiras de falar sobre alguém ser feliz, né? E por outro lado, há inúmeras maneiras de falar como alguém é atormentado. Então, nós temos descrições bastante escabrosas, bastante gráficas de como seria o inferno. E nos são dadas essas descrições, então homens e mulheres virão ao longo, aqui, né, virão ao lugar preparado para eles, né, por exemplo, serão pendurados por suas línguas aqueles que blasfemaram o caminho da justiça, vão ser enforcados, há um fogo inextinguível espalhado sobre eles, de modo que eles não poderão escapar. Então, as pessoas que cometem blasfêmia são enforcadas a partir das suas línguas e queimam nessas chamas para sempre do fogo eterno. Novamente, eis que havia duas mulheres. Essa é a descrição que vai aparecer. E elas a penduraram pelo pescoço e pelos cabelos. Quem são essas mulheres que são enforcadas, entre aspas, pelos cabelos? São aquelas que trançaram os seus cabelos não para se tornarem bonitas, mas para transformá-las em objeto de fornicação, para que pudessem enredar as almas dos homens para a perdição, né? Botando a culpa na mulher aí pela sedução, como se só um fosse responsável. Enfim, as mulheres que trançaram seus cabelos para se tornarem atraentes serão enforcadas pelos cabelos justamente sobre o fogo eterno. Os homens que se deitaram com elas em fornicação vão ser enforcados por outras partes do corpo. Eles são enforcados pelos lombos no lugar do fogo. E eles dirão uns aos outros que não sabíamos que deveríamos vir ao castigo eterno, né? Porque se soubessem não teriam feito o que fizeram. E, enfim, além disso, há outras descrições que vão aparecer, são descrições horrendas dessas condenações, homens e mulheres roendo as próprias línguas, os atormentando aqui com ferros em brasa, queimando os próprios olhos. Esses são os que caluniam e duvidam da retidão. Segue o texto. Outros homens e mulheres cujas obras foram feitas com engano terão seus lábios cortados. Você engana as pessoas quando tem seus lábios cortados, e o fogo entra em suas bocas e suas entranhas. Esses são os que fazem os mártires morrerem por suas mentiras. Em outro lugar cheio de imundície, eles jogam homens e mulheres até os joelhos. Esses são os que emprestaram dinheiro e fizeram usura, de modo que, se você emprestar seu dinheiro a juros, você acabará em poços de imundície. Haverá outro lugar muito elevado. Os homens e mulheres cujos pés escorregam rolarão para um lugar onde há medo. E novamente, enquanto o fogo que é preparado flui, eles sobem e caem novamente e continuam rolando para baixo. Esses serão atormentados para sempre. São aqueles que não honraram seu pai e sua mãe. Então, a coisa vai nesse caminho e ele passa a descrever como as pessoas são, de fato, aqui punidas, né, como elas são de fato punidas por seus pecados. E na maioria dos casos, a punição correspondente aos pecados que cometeram durante a sua vida. Isso é o que as pessoas podem esperar na vida após a morte, de acordo com o Apocalipse de Pedro. Há vários pontos importantes que esse autor quer deixar claro. Um, muito óbvio, é que qualquer um que fique do lado de Deus vai colher uma recompensa, e quem não fica, né? Quem se opõe a Deus vai pagar um preço eterno, um preço horrível. Em última análise, apesar das aparências, isso mostra que Deus está no controle desse mundo e que tudo o que acontece nele
também é percebido, também é notado, também é visto por Deus. Você pode pensar que as pessoas estão pecando, estão fazendo coisas horríveis, oprimindo as outras, matando, explorando, fazendo todos os tipos de coisas prejudiciais e odiosas e que estão se safando, não estão sendo punidas. Mas, de acordo com esse relato, não, elas não vão se safar. Deus, em última análise, é que tem a palavra final. A última palavra, no entanto, envolve não apenas um futuro reino na terra, e, na verdade, envolve a vida após a morte no céu e no inferno. Esses relatos, como os outros apocalipses cristãos primitivos, não têm como objetivo apenas assustar as pessoas e evitar certos comportamentos. Também pretendem explicar como há maldade e sofrimento ao mesmo tempo, e como essa maldade e sofrimento no mundo vão ser resolvidos na próxima era, que o que acontece aqui vai ser anulado lá, que aqueles que tiveram sucesso sendo perversos agora vão pagar um preço na eternidade mais tarde, enquanto aqueles que sofrem por fazer o que é certo serão justificados, serão abençoados e bem-aventurados para sempre, porque Deus mostra de uma vez por todas que somente Ele é soberano sobre esse mundo. Seja como for, esse Apocalipse chega a essa ideia não descrevendo um futuro reino de Deus na terra, neste mundo material, mas descrevendo os tormentos e as bênçãos dos condenados e dos que foram salvos na vida após a morte, no céu e no inferno. Até o próximo encontro.